Existe uma dor que não vem para nos destruir, ela vem para nos acordar. E a dor que me fez buscar a consciência foi viver o mesmo abandono 2 vezes, sem entender porquê. Eu sou Janaína Oliveira e aqui no meu canal eu trago assuntos que te ajudam a expandir a sua consciência, para o seu autoconhecimento, espiritualidade na prática e muito mais. E hoje eu quero trazer aqui uma história muito especial, a minha história. O ponto de partida que me levou a despertar, a reconhecer quais eram as minhas maiores dores, quais eram as minhas maiores questões e como trabalhá-las. Seja bem-vinda ao meu canal. Eu já fazia terapia, eu já buscava pelo autoconhecimento, mas algo ainda gritava dentro de mim, só que eu não percebia o que era algo muito intrínseco, muito oculto, que tirava minha paz, mas eu também não entendia. Foi aí que eu vivi o meu segundo divórcio. Quando isso aconteceu pela segunda vez, foi um misto de emoções. Primeiro eu me culpava. O que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer, aonde eu tinha culpa naquela história. Ora, eu culpava o outro, mas o outro foi injusto comigo. Mas por que comigo? Por que ele fez isso comigo? E isso foi tirando a minha paz de uma tal maneira que eu resolvi procurar uma terapeuta sistêmica para saber o porquê da repetição, por que aquilo tinha repetido. Porque não foi só o fim de um relacionamento, foi a repetição de uma história que eu jurava que eu não ia viver de novo. E as perguntas não saíam da minha cabeça, porque isso está acontecendo comigo outra vez. E eu insistia nessas respostas, mas eu não conseguia buscá-las. Foi aí que eu resolvi constelar essa situação. E na constelação, eu comecei a perceber que não era o problema, não era com meu parceiro ou comigo. Era um trauma familiar profundo que havia se revelado ali naquela constelação. Algo muito profundo foi revelado. Eu havia vivido uma rejeição ainda na gestação, na barriga da minha mãe. E mesmo sem lembrar, mesmo sem consciência, meu corpo sabia disso. E aquela rejeição criou uma marca silenciosa, a tendência de me vincular às pessoas que em algum momento iam me rejeitar ou me abandonar. E foi isso que foi revelado. Essa rejeição, ela também não foi de forma consciente, ela foi de forma inconsciente. Porque a minha mãe também passou por problemas de rejeição e abandono na infância. Então, quando ela se viu grávida de uma menina, ela se perguntou, mas eu não sei ser mãe de menina. Eu já fui mãe de 2 meninos, como que eu faço agora? Isso é tudo interno, gente, tudo é inconsciente. Porque eu fui muito desejada pela minha mãe e pelo meu pai. Mas o medo que ela tinha, as questões dela com a infância dela, com as questões com a mãe, com as questões com o pai, eram mais fortes que ela. E então, essa rejeição, eu na barriga da minha mãe, mesmo um embriãozinho, um serzinho pequenininho, eu não raciocinava, mas eu sentia a insegurança que ela sentia. E isso eu entendi como uma rejeição. A minha mãe não me quer. A minha mãe não me deseja. E pode acreditar, isso reverberou por 40 anos da minha vida. E em várias situações, desde a minha adolescência, né, que eu havia vivido esses abandonos, essas rejeições, mas eu não entendia por quê. Eu pensava que era por minha causa, pelo meu jeito de ser, pelas minhas questões, porque as pessoas não gostavam de mim, porque as pessoas se aproveitavam daquilo que eu tinha a acrescentar e quando não tinha mais, as pessoas me descartavam.
E quando essa constelação aconteceu, eu me senti preenchida, me senti diferente, eu me senti totalmente preenchida por mim mesma. Porque no fundo, a vida inteira eu senti um vazio, um buraco profundo que ninguém preenchia. Nem Deus, nem a família, nem a mãe, nem o namorado, nem o marido, nem o filho. Ninguém preenchia essa dor. E foi aí que, quando eu presenciei tudo isso, eu entendi que não era sobre o outro, que se eu tivesse me conectado com qualquer pessoa, eu ia sofrer esse abandono, até que eu olhasse para isso. Foi quando eu olhei, foi quando a dor foi vista, quando essa dor foi sentida, eu me permiti sentir essa dor no meu íntimo e permiti olhar para ela, eu integrei, eu aceitei como foi, porque na verdade não foi bem uma rejeição que eu sofri, mas eu senti, eu entendi como rejeição, porque a insegurança que a minha mãe sentiu, eu senti como rejeição na barriga. E essa insegurança trouxe uma informação: você não é bem-vinda. E aí eu precisei fazer um esforço muito grande para continuar naquela gestação, para dar sequência naquela gestação. Mas ainda bem que eu fui forte e eu resisti a tudo isso. E depois eu até entendi, eu tive até consciência de que eu fui muito desejada, que eu fui muito amada. Porém, esse gatilho vivia me perseguindo por 40 anos. A rejeição, ela tem uma tendência de nos vincular a pessoas, a momentos que também vão te rejeitar. E foi isso que aconteceu. Eu sempre me conectei com pessoas que me abandonaram, que me rejeitaram ao longo do processo. Quando a rejeição é a primeira experiência de vínculo, ela vira um padrão invisível e a gente não tem consciência disso. Eu não atraía a rejeição porque eu queria, eu atraía porque aquilo era conhecido para o meu sistema. E quando essa dor foi vista, acolhida, integrada, algo mudou profundamente. Eu deixei de buscar aprovação, eu deixei de me abandonar para pertencer. E principalmente eu parei de atrair relações que me rejeitavam depois. Não porque o outro mudou, mas porque eu mudei de dentro para fora. E hoje eu vivo um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, sem medo de ser abandonada, de ser deixada, de ser rejeitada. Porque isso já foi acolhido e integrado dentro de mim e já foi bem trabalhado. Então agora essa rejeição não vai mais persistir nem acontecer na minha vida, porque eu já consegui integrar tudo isso dentro de mim. E eu olho para o meu passado assim como foi, do jeito que foi, e agradeço por tudo que eu passei. Porque isso me permitiu me curar, me tratar, me desvencilhar de todos esses sentimentos que me tiravam a paz. Portanto, se você vive repetindo rejeições, abandonos, términos dolorosos, talvez não seja azar, seja uma história antiga pedindo reconhecimento. A dor não é o fim, ela é um portal. E se essa história tocou você, comenta aqui: eu escolho curar a minha origem. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que vive repetindo a mesma dor sem entender o porquê isso acontece. Você não está quebrada, você está despertando. E se fizer sentido, inscreve aqui no canal para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Um beijo e até o próximo vídeo.